Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje em uma edição especial sobre análise geopolítica, eu que estava achando que teria um final de semana, mas não pude abandonar nem meu trabalho. Vocês veem até essa roupa porque participo de vários jornais, precisa dessa certa formalidade, mas não deixaria de trazer para vocês também as últimas informações e uma análise daquilo que pode acontecer nos próximos dias depois deste ataque dos Estados Unidos no Irã, algo que muda completamente a dinâmica dentro do Oriente Médio, depois de quase 45 anos, mais de 45 anos de República Islâmica dentro do Irã. Antes de começar esta análise, eu acho importante trazer alguns dados da operação que aconteceu durante a última noite, que foi batizada pelos norte-americanos como o martelo da meia-noite, The Midnight Hammer. Ela que aconteceu, sobretudo, na instalação nuclear em Fordow, essa que era uma instalação secreta até pouco tempo dentro do Irã, construída sob as montanhas de maneira extremamente profunda para evitar com que ataques como o que aconteceram durante a última semana pudessem ser bem-sucedidos. Só para vocês entenderem, a região de Fordow é extremamente montanhosa e perto da cidade sagrada para os xiitas, a cidade de Qom. O Irã é um país muito bonito, que tem tradições religiosas muito específicas, né? Eu que tive já a oportunidade de ir para o Irã há cerca de 5 anos, me apaixonei pela cultura daquele povo, pela hospitalidade daquele povo, mas pude ver de perto também quão tirânico é o governo dos ayatolás, que oprime sobretudo as mulheres e faz com que seja um governo extremamente difícil em relação às liberdades individuais, liberdades de imprensa e também liberdades religiosas principalmente. Por que a usina de Fordow foi aquela principalmente atacada? Porque as usinas de Natanz e de Isfahan, elas são menos profundas e têm até alguns componentes superficiais, os quais Israel conseguiu de maneira individual atingir durante o ataque das últimas semanas, um ataque que foi chamado de preventivo. Sabemos que na geopolítica, né, quando tratamos de direito internacional, não há ataque preventivo, isso não é aceito, mas os israelenses interpretaram como uma possibilidade de ameaça existencial à presença de armas atômicas no Irã, eles enriquecendo urânio acima de 60% e resolveram tomar esta iniciativa. Mas deixaram claro para toda a comunidade internacional, principalmente para os seus principais aliados, os Estados Unidos, que tem grandes dificuldades em atingir a usina de Fordow. E aí todo mundo falava sobre a possibilidade dos Estados Unidos participarem diretamente, porque eles possuem as famosas bombas Bunker Busters, as destruidoras de bunkers, ou seja, por mais que haja uma grande barreira de concreto ou esteja muito profundo, essas bombas foram então desenvolvidas exatamente para ter eficácia em uma situação como essa e conseguir ser detonada apenas quando ela alcança uma câmara vazia, ou quando ela identifica que não há mais nada para se perfurar. Muitos calculam que poderia ser acima de 60 metros. A usina de Fordow foi chamada de uma das principais usinas iranianas porque alguns falavam sobre a possibilidade de termos a usina abaixo de 90 metros, ou seja, entre 90 e 100 metros, algo muito profundo e só com uma tecnologia de ponta no ramo bélico para você conseguir alcançá-la. E aí os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez as Massive Ordnance Penetrators, né, a MOP, chamadas assim, as armas, né, de penetração de ordem massiva, como nós conseguimos assim traduzir, e a bomba principal é a GBU-57, é uma bomba que é muito pesada, 13,6 toneladas, então estamos falando de 13.600 quilos, e que não conseguem serem carregadas por qualquer avião. Exatamente, os bombardeiros americanos também são os únicos que conseguem carregar. E no caso, os que foram utilizados nessa operação foram os B-2A Spirit, aquelas aeronaves que parecem um morcego, muito, muito bonitos, parecem como se fosse desenvolvido pelo Batman. Assim, se você olhar uma foto, eu vou colocar aqui, realmente impressionante o design, a tecnologia. Inclusive o próprio secretário Pete Hegseth, que fez uma entrevista, uma
coletiva de imprensa no Pentágono hoje pela manhã, disse que essas aeronaves partiram diretamente do Missouri, diretamente do centro dos Estados Unidos, e partiram para o Oriente Médio. Então não necessitavam parar em Israel, elas foram mandadas diretamente pelos americanos em uma operação que teve a sua inteligência por trás há muito tempo. De acordo com eles, foram utilizados 14 bunker busters, 14 GBU-57, que formaram cerca de 9 crateras em Fordow. Então a gente imagina que mais de uma bomba foi despejada em cada uma dessas crateras, pelo menos em algumas delas 2 ou 3, porque se a profundidade que eles alcançam é no máximo de 60 metros, talvez uma vai e detona, eles depois ativam e detonam e depois segue para chegar até o ponto final, né? E cerca de 125 aeronaves. Algo coordenado que também utilizou os submarinos norte-americanos que lançaram diversos mísseis, especificamente em Natanz e Isfahan. O Pentágono e a Casa Branca consideram essa ação extremamente bem sucedida. O presidente Donald Trump disse que apenas os Estados Unidos, como o maior exército do mundo, do maior país do mundo, poderiam realizar um ataque como esse, e agora fica para a gente esperar uma análise imparcial dos danos, né? Afinal, os Estados Unidos falaram que o ataque foi extremamente bem sucedido, enquanto o Irã disse que o urânio enriquecido permanece intacto. Então, a gente percebe que há essas questões de narrativas e vamos precisar de observadores independentes, provavelmente a Agência Internacional de Energia Atômica, para dizer o que de fato aconteceu, se as centrífugas nucleares foram danificadas. É importante trazer algo que eu já trouxe em outros vídeos de geopolítica para vocês essa semana, como um resumo, né, uma recapitulação. O que significa enriquecer urânio? O urânio ele é encontrado na natureza como um metal natural, não artificial como o plutônio muitas vezes, no seu isótopo 238, que é estável, não é radioativo. A parte radioativa é o isótopo 235, que é encontrado em apenas 0,7% da sua composição na natureza. E essa parte, ela pode ser utilizada como combustível físsil, seja para usinas nucleares, para obtenção de energia, seja para armas nucleares. Para você enriquecer urânio é um processo complexo com centrífugas nucleares que fazem essa separação dos isótopos, o acúmulo dele em determinado local, até que ele possa depois alcançar uma massa crítica, uma massa necessária suficientemente para a obtenção de energia ou para a obtenção de uma mega reação em cadeia, no caso de uma bomba atômica. Para fins civis, é necessário você enriquecer só entre 3 e 5% o urânio. Então ele parte de 0,7 para 3 ou 5. É um processo complexo na sua tecnologia, mas muitos países dominam essa tecnologia e todo mundo sabe que chegou em 5% é mais do que suficiente para abastecer determinadas cidades. Se você chega em 90%, você consegue uma bomba nuclear. Então aí tem um caminho muito grande, entre 5% e 90%, a gente está falando aí de 85% de enriquecimento desnecessário, que um país, quando começa a enriquecer acima dos 5%, já chama muito a atenção. E no caso do Irã, ele garante que por fins religiosos ou por comprometimento com o Tratado de Não Proliferação, não queria enriquecer urânio para fins bélicos, mas em algumas das suas instalações estavam enriquecendo urânio acima de 60%. E aí isso faz com que uma dúvida surja na cabeça de todo mundo. Porque por que você precisaria enriquecer urânio de 10 a 15 vezes mais do que é o necessário para fins civis? Se você quer só conseguir energia, mantém-se lá nos 3, 5%, 7%, já seria mais do que o suficiente. Para que 60%, 70%? Né? E aí, obviamente, que muitos sabem que as vistorias dentro do Irã, ele permite, a Agência Internacional de Energia Atômica foi um país bastante escrutinado, mas talvez não em todas as suas instalações. Os Estados Unidos dizem que conseguiram nessa operação acabar de uma vez por todas com o programa nuclear iraniano, inclusive 30 mísseis de cruzeiro BGM-109 foram utilizados em Natanz e em Isfahan, esses que eu falei para vocês, partindo muitos de submarinos que os Estados Unidos têm lá muito próximo do Irã. E agora a pergunta é, será que Fordow é a única instalação secreta que o Irã tem? Afinal, isso foi descoberto há pouco tempo, há 15 anos, a inteligência britânica MI6, a inteligência israelense, a Mossad e a inteligência americana, a CIA, conseguiram descobrir, mas não era algo conhecido tão recentemente.
E isso faz com que muitos se perguntem que se o Irã conseguiu tão bem esconder uma dessas usinas por tanto tempo, poderia ter feito em outras localidades que os órgãos de inteligência ainda não conseguiram descobrir e, portanto, o programa nuclear poderia seguir adiante. Aquilo que é consenso entre os analistas é que o programa iraniano, sendo danificado em muito ou em pouco, foi atrasado em alguns anos. Não sabemos dizer se foi 5, 10 ou 15 anos, mas que ele teve um atraso, uma perda considerável, ele teve, porque as imagens de satélite mostram isso e a própria Agência Internacional de Energia Atômica atesta que houve a danificação, os danos, né, sobretudo em Natanz, essa localidade que tem instalações superficiais e também subterrâneas. Agora, a grande questão é como o Irã irá responder, e aí já começa a minha análise. Eu acredito que o Irã, sendo um país islâmico e com essa retórica sempre de nós contra todos, eles precisam responder até para dar uma resposta internamente ao público iraniano, que sabe que este antagonismo com o Ocidente, com os Estados Unidos e com Israel, chamados de grande Satã e pequeno Satã, é fundamental para a continuação da República Islâmica como uma entidade governamental dentro do Irã, por mais que seja tirânica, durante os últimos quase 50 anos. Eu listo 4 possibilidades de retaliação. A primeira delas seria apenas a manutenção do status quo, mas de forma mais intensa, ou seja, o Irã continua retalhando Israel, atacando Israel nas suas estruturas civis de forma mais forte, com mais mísseis balísticos, com mais drones, para tentar aumentar o número de mortes ou o número de perdas financeiras na estrutura. Essa resposta seria também forte aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são aliados de Israel, mas não interferiria tanto em Donald Trump, que, como nós sabemos, é um líder que pensa muito apenas no seu próprio povo. O segundo o segundo item, né? Eu estou seguindo tudo aqui no meu iPad para não esquecer alguma coisa importante durante essa análise. A segunda possibilidade levantada seriam ataques a bases norte-americanas no Oriente Médio. Se eu não me engano, são 19 bases americanas espalhadas por aquela região, com quase 40 mil homens. A gente pode listar o Kuwait com 13.500 soldados, o Bahrein com 9 mil, o Catar com 10 mil, os Emirados Árabes Unidos com 3.500, Arábia Saudita com 2.700, Jordânia com 3 mil, Iraque com 2.500, Síria com 900 e a Turquia com 2 mil. Fora os que tem em Israel, que é um número secreto, não é algo divulgado. A gente vê que o Irã faz fronteira com a Turquia e com o Iraque. Teria proximidade para poder atacar as bases nesses dois lugares. Lembrando que teria um agravante no fato da Turquia ser parte da OTAN. Se um desses ataques não fossem tão bem sucedidos nas bases e atingissem o território turco propriamente dito, isso poderia causar problema com toda a OTAN, uma briga que o Irã com certeza não conseguiria comprar, porque já não está conseguindo contra Israel, agora Israel e Estados Unidos, imagina com a junção de França, Reino Unido, Canadá, Alemanha, não seria nada, ou Turquia, não seria nada positivo, né? E os outros países também não são muito distantes. Se a gente for olhar pela questão geográfica, né, entre Bahrein, Omã, Kuwait, até mesmo o próprio Catar, ele conseguiria fazer um ataque, mas a retaliação viria. Hoje pela manhã, quando falava o presidente Trump e também os seus próprios ministros, a resposta a qualquer ataque às suas tropas será veemente e proporcional. E aí poderia significar uma guerra generalizada, aquela que eu acho que o Irã também não conseguiria comprar por muito tempo. Ele tem poder de fogo, ele tem um exército forte, mas tratando de uma guerra aérea, a gente já falou isso para vocês nos outros vídeos, a aeronáutica iraniana é extremamente defasada. Os aviões são sobretudo F-14 Tomcats da década de 70, que foram cedidos do governo americano para o governo do Shah Reza Pahlavi antes da Revolução Islâmica, ou algumas aeronaves soviéticas MiG-29 que vieram na década de 80 e 90, enquanto que todos os aliados dos americanos naquela região e os próprios americanos têm os F-35, tem os vários outros caças dos mais modernos, tem esses bombardeiros, tem também o próprio sistema de defesa antiaérea que desenvolveram com Israel. Então é uma posição tecnológica de muito atraso que possui o Irã nesse momento. O que ele chama atenção no seu exército é o grande número de soldados, mas que não necessariamente serão utilizados, porque não é uma guerra de trincheiras, não é uma guerra de conquista territorial, é uma guerra de simplesmente demarcar quem dá a última palavra.
Acho que assim fica mais simples para que todos possam entender. E também o Irã é muito bom no desenvolvimento de drones e de mísseis, né? Os mísseis balísticos iranianos, o programa deles é bastante forte. Eles, nos últimos anos, conseguiram um estoque de entre 2.000 e 3.000 mísseis balísticos. Os israelenses dizem que mais de 400 já foram disparados contra Israel durante esses últimos dias, dadas as imagens de destruição que vemos em Tel Aviv e em Haifa. Mas outro ponto é que Israel conseguiu destruir cerca de 50% dos lançadores destes mísseis. Então você pode ter mísseis em estoque, e o Irã deve ainda ter muitos, mas ele não tem a capacidade de conseguir continuar lançando-os por tempo indeterminado, porque os lançadores estão ficando inviabilizados. Perante tudo isso, há o isolamento regional, a falta de peças, a Rússia ocupada com o seu próprio conflito, a China não querendo se envolver militarmente para não ter consequências econômicas. Então é uma situação complexa em que passa o Irã. Outra possibilidade que poderia envolver a resposta iraniana seria a realização de ataques terroristas pelo mundo. E há várias células do terrorismo internacional adormecidas que são financiadas pelo Irã, sobretudo muçulmanos radicais vivendo no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, partes do Oriente Médio. Então poderia sim ser algo bastante grave e difícil de se controlar, porque não envolve apenas uma operação militar de um exército, mas diversos órgãos de inteligência e segurança nacional em cada um desses países. Então, a Bélgica tem que ficar de olho, o Reino Unido, a França, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Imagina só, se ele quisesse afetar os civis do Ocidente, ele poderia também coordenar ataques terroristas, assim como já fez no passado, até mesmo na Argentina, Buenos Aires, teve um ataque no qual o Irã foi copartícipe. E por último, nós temos também uma arma geopolítica, que não envolve disparar armas, mas envolve causar um grande transtorno para o comércio mundial. E eu falei isso para vocês em outro vídeo, a possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz seria algo que os iranianos teriam como uma arma geopolítica, mas que talvez não durasse por tanto tempo. Afinal, há vários estudos em relação a isso. Primeiramente, por que o Estreito de Hormuz é importante? Porque ele é muito estreito, como o próprio nome diz, né? O estreito tem a ver com essa forma geográfica, né? Mas ele separa a Península Arábica do Irã, lá perto do Golfo Pérsico, e a parte de cima controlada por Omã e a pontinha, né? E a parte de baixo, se a gente for olhar, controlada pelo Irã. Olhando o mapa ao contrário, né? A parte de cima pelo Irã, a parte de baixo por Omã, uma pontinha. Apenas 37, 38 quilômetros separam essas duas margens, e por lá passam cerca de 20 a 25% dos barris de petróleo do mundo. Então a gente está falando de 20 a 25 milhões de barris diariamente passando por essa rota, não só produzidos no Irã, mas produzidos também no Bahrein, no Kuwait, no Iraque, na Arábia Saudita, no Catar, todos os grandes países ricos do Golfo que utilizam essa rota de escoamento, levar do Oriente Médio até a Ásia, até a África, até a Europa, até as Américas. Ou seja, o fechamento do Estreito de Hormuz significaria um preço mais alto do petróleo em todo o mundo. Falam que o barril do Brent pode chegar a 130 dólares o barril, que seria um absurdo, né? Quando ele está perto de 100 dólares já é um absurdo, imagina chegar a 130, e isso com certeza faria com que o mundo todo sentisse essa guerra. O Irã teria capacidade de fechar temporariamente o Estreito de Hormuz. A sua marinha ela é fraca, mas não é tão fraca assim. A pergunta é, como ele fecharia? Qual seria a sua estratégia? Hoje mais cedo dizem que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. Beleza, mas como realizar isso? Se fosse um ataque surpresa, alguns analistas acreditam que ele conseguiria fechar e atrapalhar o comércio mundial de 3 a 7 dias, até ter uma resposta coordenada dos Estados Unidos e seus aliados árabes, também do Reino Unido, para o restabelecimento dessa rota, tendo a sua marinha e a sua aeronáutica severamente afetadas por isso, até mesmo com ataques na sua região costeira. Isso poderia acontecer. Caso ele quisesse uma escalada gradual, nós poderíamos ter riscos por semanas, uma instabilidade. Deixa passar algumas embarcações, proíbe outras. Deixa passar as de bandeira árabe, proíbe as americanas. Enfim, poderia fazer alguma coisa assim, mas sabemos que é muito difícil se tratando de uma das marinhas mais poderosas do mundo, que é a dos Estados Unidos do outro lado. Lembrando que a 5ª frota da marinha norte-americana está em Bahrein, ou seja, também está muito próxima do Estreito de Hormuz.
Caso o Irã apelasse para guerra total, falando bom português, metesse o louco aí, vamos fechar e ninguém vai passar, aí seria uma declaração de guerra ao comércio mundial e muitos países poderiam, de forma também retaliatória, atacar o Irã de uma vez por todas, e esse bloqueio não chegaria nem a 3 dias, 3 a 4 dias. Alguns falam aí 48, 96 horas, porque não seria apenas os Estados Unidos, mas todos os países árabes que vão ver a sua economia sofrendo por conta desse fechamento, também atacando diretamente. Outra estratégia poderia ser minar o estreito, ou seja, com as minas subaquáticas, minas marítimas, colocar lá e atrapalhar a navegação, fazer com que muitas dessas rotas ficassem incertas, com a possibilidade de explosão em caso uma embarcação toque uma dessas minas. Aí fica algo meio aleatório, você não consegue saber exatamente qual rota toma qual navio, ainda mais quando você tem uma guerra, eles tomam rotas preventivas, eles tomam rotas alternativas, e isso poderia ser uma grande tragédia também para várias empresas, para várias populações, os próprios marinheiros, e demoraria de 1 a 2 semanas para realizar a limpeza total e a reabertura parcial. Isso são só possibilidades. O Irã sabe que fechar o Estreito de Hormuz significaria comprar uma briga com os seus países vizinhos árabes, com os Estados Unidos e também com a China. Não estou falando comprar uma briga militar, mas a China depende de 40 a 50% do petróleo para o seu consumo interno proveniente da rota do Estreito de Hormuz. O Irã, o Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes produzem cerca de 4 a 5 milhões e meio de barris diários que são consumidos pela China. Ou seja, sem ele, a China não tem segurança energética nacional, a China tem um aumento considerável do seu custo de produção e transporte das mercadorias e com certeza isso seria repassado ao consumidor final, às várias empresas que têm a sua produção industrial na China, que por sua vez repassariam aos consumidores finais. Ou seja, não seria algo interessante para a China ter 50% da sua demanda de petróleo bloqueada do dia para a noite. Então os Estados Unidos também, mediante essa ameaça, têm pressionado a China para que ela pressione o Irã a não tomar esta decisão. Aí vocês podem me perguntar, bom, o Irã a gente sabe que tem poucas possibilidades sendo um país isolado e com um exército muito menos tecnológico do que os Estados Unidos e Israel. Mas e os seus aliados? E a Rússia e a China? O que eles poderiam fazer para exercer pressão ou até mesmo virar esse jogo? Eu já falei para vocês naquele vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial que eu particularmente não acredito que teremos uma Terceira Guerra Mundial por causa do Irã, por conta das duas potências que ainda não estão participando deste conflito, não acharem motivos positivos para um engajamento total. A Rússia, ela divide o Mar Cáspio com o Irã, com o Azerbaijão, tá? Ela tem uma fronteira pelo Mar Cáspio, uma fronteira lacustre, se assim podemos dizer. É um país que tem uma parceria estratégica, consome alguns dos drones iranianos, alguns dos mísseis e tal, e é um aliado circunstancial por conta do isolamento do Irã. Mas a Rússia tem as suas próprias preocupações, A Rússia tem a guerra com a Ucrânia, tem as sanções, tem um vasto território para controlar, sempre tem que ficar de olho também na outra margem do Pacífico, porque lá tem o Alasca, poderia também ser outra ameaça, ficar de olho em Kaliningrado, que está no meio da Europa. Então a situação da Rússia não é das mais confortáveis do mundo para repassar inteligência, repassar munições, repassar armamentos para auxiliar o Irã em uma guerra contra uma potência regional, que é Israel, e uma superpotência global, que é os Estados Unidos. Então a Rússia pode sim, no Conselho de Segurança, pressionar os países ocidentais, votar resoluções a favor do Irã, utilizar o seu poder de persuasão para falar com o Donald Trump, mas participar diretamente eu acho bem pouco provável. O próprio ex-presidente aqui da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que a operação dos Estados Unidos não vão servir para nada e que caso o Irã queira, outros países poderiam repassar ogivas nucleares para o Irã sem grande problema. O que ele fala é uma grande bobagem, se a gente pensar do ponto de vista da Rússia, porque a Rússia faz parte do Tratado de Não Proliferação, que proíbe um país nuclearizado, como a Rússia, de repassar informações, tecnologia e inteligência para países não
nuclearizados, no caso o Irã. Isso violaria o Tratado de Não Proliferação, abriria precedentes para que Estados Unidos, França fizessem o mesmo com outros países aliados no resto do mundo, e também seria extremamente difícil do ponto de vista interno. Afinal, a Rússia tem um sistema centralizado do controle das suas ogivas nucleares, o país com o maior número de ogivas, acho que são 4.500, 5.000 ativas durante os dias atuais, e não é simplesmente assim, toma aqui e usa. Eles são muito consequentes em relação a isso, apenas quando há essas ogivas na mão de russos dentro daquele país, como é no caso de Belarus. A Belarus permite que o exército da Rússia controle armas nucleares dentro do território de Belarus, mas para todos os efeitos, quem controla quando apertar o botão vermelho ainda são os russos. Será que os iranianos permitiriam isso? Ou será que os iranianos comprariam essa briga com os Estados Unidos, até mesmo com a China, que não quer guerra naquele lugar? Ao mesmo tempo, nós vemos que o chanceler iraniano, o Abbas Araghchi, ele está chegando em Moscou para conversar com Putin, com Sergei Lavrov, e ver quais seriam as possibilidades de resposta conjunta. Mas, como eu disse para vocês, é uma resposta muito mais diplomática, muito mais pelo peso que tem a Rússia no cenário global do que ajuda militar direta. Talvez fornecer algum tipo de ajuda defensiva para prevenir novos ataques, poderiam fazer, mas ofensivamente, passar armas ou tecnologia para que os iranianos ataquem os americanos ou ataquem Israel, isso não vai acontecer, porque primeiro não há estoque suficiente para isso, neste momento em que há uma guerra ainda com a Ucrânia, e não querem comprar uma briga com os Estados Unidos por esse motivo. A Rússia poderia comprar briga com os Estados Unidos por conta da OTAN, da ampliação da OTAN, no caso da Ucrânia, ou no caso de Kaliningrado, da Moldávia, da Geórgia, que estão nas suas fronteiras. Mas por conta do Irã, um monte de fundamentalista religioso, acho pouco provável. No caso da China, a gente vê aquela problemática do Estreito de Hormuz, que eu falei para vocês, que realmente não interessa aos chineses o fechamento do estreito, não interessa aos chineses essa problemática sendo estendida no tempo. E tem também aquela questão do Islã ser extremamente algo delicado para os chineses. Não podemos esquecer que na província de Xinjiang, os uigures, há várias acusações contra o governo chinês sobre campos de reeducação, campos de concentração, seja lá como queiramos chamá-los, para os muçulmanos, querendo combater o fundamentalismo islâmico. A China não interpreta o Islã como algo positivo dentro do seu território e dando respaldo, por mais que seja indiretamente falando, militar, a um país que é fundamentalista islâmico, como é o Irã, uma república teocrática xiita. Isso poderia dar a mensagem errada e mexer com um vespeiro que a China não gosta de mexer. Exatamente por isso que eu acho que também é um ponto delicado que muitas pessoas acabam não falando. Durante os últimos dias, muitas pessoas têm me perguntado sobre a possibilidade de mudança de regime no Irã. Eu acho que eu posso fazer um vídeo especial em relação a isso, mas o que eu gostaria de dizer é que por mais que o regime seja tirânico e tenha baixa popularidade, as pessoas não querem a continuação da República Islâmica, e eu estive no Irã e muitas pessoas odeiam os ayatollahs, odeiam as restrições à música, aos direitos das mulheres, pena de morte por apostasia, a pena de morte para aqueles que são homossexuais ou até mesmo qualquer tipo de aversão ao Ocidente que promoveu o fechamento do país e o caos econômico. Eu acredito que muitos deles também têm aversão aos Estados Unidos e a Israel. E aí você ser libertado de um governo ruim pelo seu inimigo mais odiado, não é algo que combina na equação para os iranianos. Eu acredito pessoalmente que uma mudança de regime seria necessária e torço para isso, tenho muitos amigos queridos no Irã, mas isso teria que vir naturalmente do povo iraniano, numa cisão das forças armadas, algo que aquele povo tão sofisticado que é o povo persa possa criar através de sua própria força e própria resiliência. Eu não acho que pela imposição de outros países isso seria bem sucedido, até porque se a gente for olhar o histórico de interferência ocidental no Oriente Médio para mudança de regime, muitos dos casos foram mais negativos do que positivos. No Afeganistão tivemos 20 anos de guerra depois da invasão norte-americana para trocar o Talibã pelo Talibã. Ou seja, as mulheres continuam sendo oprimidas, não há democracia, há grupos fundamentalistas islâmicos, mesma coisa. No Iraque tivemos a queda de Saddam, mas um país também muito dividido e que também é um dos berços do terrorismo islâmico que afeta o mundo todo e principalmente a região do Oriente Médio.
enquanto que na Líbia temos um Estado falido, 2 governos, um em Benghazi e um em Trípoli. Também tiraram um ditador sanguinário, que era o Gaddafi, mas o que sobrou no lugar não necessariamente é melhor. Então, no caso iraniano, beleza, vamos tirar os ayatolás, mas significa que virá um regime democrático? Significa que teremos a garantia dos direitos a todos? Significa que teremos uma boa relação com todo o mundo e não mais financiamento ao terrorismo internacional? Essas são perguntas que nós não sabemos a resposta, por isso mesmo que é muito complexo em dizer, vamos tirar os ayatolás e está tudo certo. Que eles estão sempre errados e são muito tirânicos, ninguém aqui tem dúvida. Os vários relatos de assassinato do próprio povo iraniano comprovam essa teoria, quase 50 anos da terrível República Teocrática Iraniana. Mas o povo persa, ele é muito maior do que isso, e eu gostaria de tirar uns minutinhos nesse final de vídeo para dizer para vocês que dentro do mundo islâmico, os persas são talvez os mais sofisticados destas várias civilizações. Quando eu digo que são sofisticados, não estou querendo menosprezar as outras, mas estou querendo elevar os iranianos. O tanto que antes dessa República Islâmica, ao longo dos vários períodos históricos, eles investiram em ciência, em astronomia, em medicina, em poesia. O grande poeta Hafez, que escrevia em persa, da cidade de Shiraz, você pode visitar o túmulo dele em Shiraz, essa cidade no sul do Irã. Também a arquitetura, os vários palácios, né? Amor pela música, pelas composições. Então, as obras literárias, nós temos uma das sociedades mais sofisticadas, mais aprisionadas pelas amarras religiosas fundamentalistas colocadas pela República Islâmica dos Ayatolás. Então, é algo que a gente precisa observar como a possibilidade no futuro deles novamente poderem ser essa potência que são no aspecto científico-cultural e que deixaram de ser durante os últimos anos. Mas acredito que talvez seja melhor que isso surja naturalmente e não por uma imposição, principalmente por conta dos traumas que surgem em um cenário de guerra, né? Mas o vídeo aqui já se estendeu bastante, eu acredito que vale a gente retomar esse assunto de mudança de regime mais para frente. Esse foi só uma atualização e uma análise daquilo que eu acho que pode acontecer. À medida que novas coisas vão surgindo, vou voltar aqui no canal para trazer mais informações para vocês. Agradeço muito todas as pessoas novas que têm chegado no canal, mandado mensagens aqui ou no Instagram, mandado o seu super like. Agradeço mesmo de coração. Obrigado por estar incentivando esse trabalho que começou pequeno, mas quer alcançar o maior número de pessoas. Desejo a todos uma ótima noite, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.